hoje, irmão Enerson, que estará trazendo a mensagem para vocês. Está lá em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Pai Santo, muito obrigado por esta palavra, que nós possamos obedecer o ID que o Senhor nos ordenou, Senhor. Que a Tua palavra agora seja para a edificação da Tua igreja e para que possa ser para a conversão dos perdidos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, como falamos já no começo do programa sobre a missão, esse é o segundo domingo, que foi ontem, comemorado pela a igreja brasileira sobre missões. Como eu já falei, a missão Portas Abertas, ela faz este dia, ela coloca este dia para nos orientar, para que nós possamos relembrar como igreja brasileira de um dia especial, que é o dia de missões. Então é uma data que é chamado para refletirmos sobre missões. Jesus chamou a todos os filhos para cumprirem a grande comissão. Vemos nos evangelhos, vemos em Atos, Jesus também falando. Só que alguns foram chamados para testemunhar o amor de Deus na família, na vizinhança, outros já são vocacionados. Outros têm a vocação para ir para outros países, para outras cidades, para levar a palavra do Senhor. Então, em qual desse quadro você se encaixa? Se é para falar sobre em volta na sua vizinhança, fale com seus vizinhos, evangelize, faça a missão. O ID é para todos, não somente para os vocacionados. E vemos, queridos, no Evangelho de Mateus, no final deste Evangelho, o qual lemos aqui, e se nós voltarmos algumas páginas para trás, podemos ver a história do nascimento, do ministério, do sofrimento, da morte, do sepultamento e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que vocês sabem, assim como eu, que essa história não teve fim e não terá fim. Essa história é de um Deus único e eterno, que vive e viverá pelos séculos dos séculos. Amém. Então vemos que nesse versículo, Jesus ordenou a igreja e todos os crentes para que saíssem por toda parte e pregassem o evangelho. Ele deu uma ordem para todos fazer a missão. Jesus transferiu para os discípulos. Ali ele estava falando para os seus discípulos. Mas é para todos os crentes em todas as épocas. Então, nós fazemos parte dessa comissão e devemos proclamar as boas novas de salvação a todos. E quero destacar aqui alguns pontos que Jesus ordenou. Primeiro ponto, Jesus dá uma ordem: fazei discípulos. Então ele fala, ide, fazei discípulos. Só que aqui o verbo é fazer, está no particípio. Não é fazer e pare. É fazer e continue fazendo, continue indo. Não pare, vá fazendo discípulo de todas as nações e em todos os lugares. Também vemos o ide. O ide é um particípio que está no imperativo. É indo, continue, não pare, não esmoreça. A igreja não pode parar de proclamar as verdades do Evangelho. Então devemos continuar indo. Então Jesus dá primeiro o quê? Uma ordem. Em segundo lugar, a abrangência da missão.
O que a missão abrange? Ou quem a missão abrange? A missão abrange todas as nações. Versículo 19 diz: ide por todas as nações. Então, a abrangência é para todos. Em terceiro lugar, Jesus ainda dá um método. Ele mostra a metodologia como deve fazer. Qual é? É indo, é batizando e agora ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja bem, não é um pedido, é uma ordem. Em quarto lugar, qual é a razão que Jesus manda os discípulos irem? E a nós também. É a razão porque Jesus tem toda a autoridade. Ele é o Deus Supremo. Ele pode mandar. Então ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 18. Em quinto lugar, temos a ordem, temos a abrangência, temos o método que Jesus nos ensina, temos a razão para nós irmos, e agora temos o quê? A garantia do sucesso. Qual é a garantia de nós proclamarmos, irmã? A palavra, a promessa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se Ele nos dá autoridade, Ele nos capacita para que possamos fazer a obra. Então devemos ir na autoridade de Cristo e continuarmos indo, assim como o missionário, irmão André, assim como a Portas Abertas que faz a missão, a igreja do nosso irmão aqui, Assembleia de Deus. Por que cresce? Vai lá no morro, vai lá nos bairros menores e está fazendo a obra do Senhor. Mas nós não devemos ficar inertes, parados. Quando a água fica parada, ela choca. Então nós devemos continuar fazendo o ide do Senhor. Por isso, meus queridos, vemos que essa história não apenas começou no Novo Testamento, mas também no Antigo. Como sabemos disso? Pela promessa, a promessa de Deus de resgatar o homem caído. Porque o homem pecou, Adão pecou, o nosso pai Adão, e nós herdemos o pecado de Adão. Depois dele ter pecado e caído, o Senhor fala para ele: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O pecado afetou o relacionamento de Deus, o relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo. Então nós fomos criados à imagem de Deus, mas o pecado desfigurou a nossa imagem. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele não deixa de ir atrás da criatura. Ele faz a promessa e é chamado de proto-evangelho por alguns. Então lá em Gênesis temos a promessa de Deus de resgatar a criatura perdida, a criatura desfigurada, que caiu em pecado, e nós herdamos este pecado. Então o Senhor faz a promessa de restaurar este rompimento através do pecado. Agora, depois de Deus prometer, Ele passa a se revelar por meio de um pregador humano, para alcançar outros. Não sei se os irmãos estão compreendendo. Veja bem, agora Ele passa, através de um pregador humano, a proclamar. Então é o que? A missão de alcançar outros. Então nós agora somos instrumentos, somos ferramenta de Deus para fazer a missão. E aqueles que recebem a revelação de Deus tornam-se figuras centrais na história do mundo, pois por meio deles a vontade de Deus agora será conhecida através da pregação do Evangelho e da missão. Então vemos que no Antigo Testamento temos a promessa. Agora no Novo Testamento, a partir de Cristo, Ele envia quem? Ele envia a igreja, e a igreja fica responsável pela divulgação das boas novas da salvação. Se nós olharmos
para Lucas, capítulo 4, vemos que Jesus, ele cumpre a promessa de Deus. Capítulo 4, versículo 19 e 21. Aqui é uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 61. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus está falando, a promessa de Deus que enviaria um Salvador se cumpriu aquele dia. Ainda em Lucas 9, Jesus está convocando aos 12, e ele dá o poder e toda a autoridade. Lucas 9, do versículo 1 ao 5. Então Jesus passa a convocar os discípulos. Só que em Lucas, capítulo 9, versículo 1, Jesus convoca, mas ele dá orientação também para aqueles que o negarem. Se as pessoas negarem a palavra do Senhor, sacode o pé, sacode a poeira dos seus pés e vai para outro lugar. Porque ele está falando, se vocês recusarem a minha palavra, a palavra de Deus que vocês hoje estão ouvindo, virá uma condenação vindoura sobre vocês. Vemos Paulo no capítulo 18 de Atos, versículo 6. Paulo foi pregar, ele chegava pregando primeiro nas sinagogas, mas eles recusaram a ouvir o que o apóstolo Paulo tinha a dizer. Então Paulo sacode as suas roupas, sacode a poeira de seus pés e vai para os gentios. Lembrando que Jesus que deu esta autoridade, Jesus deu o poder. Em Lucas 9 ele fala, deu-lhes o poder e autoridade. Jesus tem toda a autoridade sobre todas as pessoas e sobre o mundo. Vemos a autoridade de Jesus em Efésios 1, em Mateus 11, 27, em Filipenses 2,9, em Colossenses 2,10. Então, quando o patrão dá uma ordem, o funcionário cumpre. Quando o pai dá uma ordem, o filho tem que obedecer. E agora, por que a igreja está se negando de fazer o ID? Então, queridos ouvintes e irmãos especialmente, vá comunicar as boas novas do Evangelho. Tem pessoas rumando ao inferno, porque muitas vezes nós como igreja estamos falhando de pregar a palavra do Senhor. Então devemos continuar caminhando e fazendo a missão. Agora, qual tarefa o Senhor Jesus nos deu? Em primeiro lugar, alcançar até os confins da terra. Atos 1:8. Incluir todos os povos. Marcos 16, versículo 15. Fazer discípulos. Já lemos Mateus 28. Agora, seguir o modelo do Mestre. Devemos seguir o modelo do Senhor. João 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, se seguimos o modelo do Mestre, agora devemos contar com a presença dele. Mateus 28, 20. Depois, demonstrar as características do reino. Marcos 16, versículo 16 e 17. E por último, resultar na salvação dos homens. Marcos 16, 16, que diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Ele não disse aquele que for batizado, mas aquele que não crê, esse está condenado. Então, queridos ouvintes, aprendemos esta noite que devemos ser chamados para testemunhar de Cristo. O nosso testemunho primeiro ocorre
na presença do Pai. Se nós olharmos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 14, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus. Então, primeiro, nosso testemunho é na presença de Deus. Segundo lugar, o nosso testemunho ocorre perante um mundo que se opõe à igreja e se opõe a Cristo. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Então a igreja muitas vezes é perseguida. O cristão, quando ele vive uma vida piedosa, ele é perseguido. Mas o nosso testemunho tem que estar fluindo para que as pessoas vejam nós como cristãos que não negamos a nossa fé e para que eles possam se voltar para o Senhor. Também devemos amar as pessoas. O nosso testemunho tem que ser com uma convicção amorosa, porque pessoas estão indo para o inferno, mas nós devemos alertá-las e apontar para o Salvador Jesus. Em quarto lugar, devemos testemunhar com dignidade, humildade e confiança em Cristo, que Ele é a verdade. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Então, o Rei do Universo se entregou voluntariamente por mim e por você. Mas Ele se entregou por amor, para salvar nós, pecadores perdidos. Então devemos cumprir aquilo que Ele nos mandou. Lembrando que Atos, capítulo 1, diz que Ele deu, a ordem dele é para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então preste bem atenção, ouvinte, principalmente você que é um cristão. O poder que Jesus deu, o poder do Espírito Santo que nós recebemos, não é para estar pulando dentro da igreja, para estar gritando dentro da igreja, para estar balançando dentro da igreja. A igreja é um lugar de culto racional. Não é para você estar falando em línguas que ninguém entende, mas que alguém fale, que esteja o intérprete. Então, se não tem, não faça isso. O poder do Espírito Santo é para você sofrer, para você morrer, não para você difamar e bagunçar o nome do Senhor. Então, sejamos cuidadosos com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo que recebemos. É através do poder do Espírito que nos capacita para continuarmos a fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado, que é a missão, é a comissão de levar a palavra do Senhor. Então eu peço que você ore para Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo te oriente com os dons, segundo a medida que Deus nos dá e nos capacita para pregarmos. Não vamos entrar no céu sozinho, escondido, mas vamos proclamar para aqueles que estão se perdendo. Amém? Que Deus abençoe a todos.